Abramos nossas Bíblias, amados, em 2 Samuel. 2 Samuel 24. A partir do verso 18. Segundo Samuel 24, a partir do verso 18. Diz assim, amados: naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Amém. Amados, talvez os irmãos não saibam ou não conheçam o contexto desse trecho do final do livro de Samuel que nós lemos. Então eu vou explicar para os irmãos o que havia acontecido para que surgisse esse desfecho que nós acabamos de ler. O rei Davi, ele havia pecado contra o Senhor. Ele fez lá um censo, um recenseamento que Deus não queria, ele acabou fazendo, e Deus se irou muito com Davi. E Deus enviou até Davi um profeta chamado Gade, e este profeta disse para Davi: olha, o Senhor vai te dar um castigo, mas você pode escolher o castigo. Ou você escolhe 7 anos de fome em Israel, ou 3 meses fugindo dos inimigos, ou ainda 3 dias de peste e doença para a população. E Davi, então, diante esses 3 castigos terríveis, ele escolhe então este último castigo. E quando a peste chegou e começou a matar gente, Davi disse assim para o Senhor: Senhor, eu é que pequei, seja a tua mão contra mim e não contra este povo. E Deus perdoa a Davi. E ao receber de Deus o perdão, Davi foi instruído por este profeta chamado Gade a erguer um altar ao Senhor, oferecer holocausto a Deus,
nas terras de um homem chamado Araúna. E Davi então faz uma comitiva e foi até lá. E Araúna estava no alto, e ele viu o rei chegando, correu até ele, inclinou-se e perguntou: rei, por que você vem até o teu servo? E Davi respondeu: eu vim comprar de você essa terra aqui, para edificar nela um altar. Araúna falou: de jeito nenhum, rei. Eu não vou te vender nada. Eu vou te dar gratuitamente a terra, os bois para o holocausto, a lenha. Está tudo aqui, é seu, ó rei. Mas Davi não aceitou essas facilidades para apresentar a Deus. Araúna, de modo algum eu vou aceitar. Eu quero pagar um preço justo por tudo isto. E encerrou a conversa dizendo: eu não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custaram nada. Que coisa, hein? Que decisão tremenda, que coração tremendo o rei Davi tinha. Amados, todos nós sabemos que Davi era um homem que amava profundamente a Deus. E esse episódio deixa uma importante lição para todos aqueles que viessem a crer em Deus, em todos os tempos e em todos os lugares. E que lição é esta? Que servir a Deus nos custará algo. Servir a Deus nos custará algo. A vida do cristão não pertence a ele mesmo. Nós somos do Senhor, e é a Ele a quem nós temos o objetivo, o propósito de servir, de agradar e de obedecer. Ou seja, nenhum cristão pode mais viver para si. Ofereça a Deus o seu melhor e sem reservas. Aproveitando, deixe-me fazer duas perguntas só. Quem deseja o melhor de Deus para as suas vidas? Glória a Deus. Eu também digo amém. E uma segunda pergunta que ninguém precisa se manifestar: quem aceita dar para Deus o melhor de si? Glória a Deus. Sim, amados. Certamente nós desejamos o melhor de Deus para nós. As melhores provisões do céu para nós. Como é bom a gente dizer para alguém assim no aniversário da pessoa, né? Que Deus te dê o melhor do céu para a sua vida. Que as provisões do céu jamais faltem em sua vida. Que o melhor de Deus a cada dia esteja sendo dado para a sua vida, para a sua família. Mas, amados, nem sempre o outro lado da moeda é o mesmo. Quem é que aceita dar veja o que eu falei, o melhor de si para Deus? Irmãos, é fácil a gente reconhecer que muitos, na caminhada de fé, oferecem ao Senhor apenas o resto das suas forças, apenas um pouco dos seus talentos,
uma pequena parcela do seu tempo, muito pouco dos seus recursos e do seu potencial. E por que isso acontece, irmãos? Porque a grande tentação que nós temos, a grande tentação que o crente tem, é a de viver para agradar a si mesmo. Viver para buscar satisfação para si, alegria para si, glória para si. Não que o prazer ou a satisfação sejam proibidas para nós. A questão, irmãos, é que a intencionalidade da nossa vida não pode ser essa. O agir intencional nosso não deve ser para o nosso prazer, para o nosso ganho, para o nosso benefício. Não é esta a intenção que deve estar no coração do cristão. Eu não posso viver em prol dos meus próprios interesses e conveniências. Podem observar, irmãos, que a razão de muita gente afastar-se da fé, e aqui principalmente o jovem, é justamente, este afastar-se ocorre justamente quando Deus já não se encaixa mais em seus projetos, já não se encaixa mais em seus propósitos, e Deus se torna anacrônico. Eu vou explicar o que significa essa palavra. Significa antiquado, arcaico, ultrapassado. Irmãos, é isto que eu tenho ouvido. É isto que muita gente escreve. Deus já não é mais relevante para mim. Eu já criei um dia, agora eu não creio mais. Então Deus é algo assim, é do passado. Já não tem mais tanto valor como eu dava no passado. Amados, ou seja, justamente no auge da vida produtiva, de sua força, de sua inteligência, Jesus já não faz parte mais de seus anseios. Já pensaram, irmãos, eu sempre digo isso enquanto pastor, quanta qualidade traria para a igreja de Cristo o jovem formado, como essa moça falou aí da formação que ela teve, mas o jovem formado também, seja na área de humanas, de exatas, de biomédicas. Quantas coisas este jovem, esta pessoa poderia contribuir se resolvesse dar para Deus o seu melhor. A igreja ganharia muito com isto. Dar o melhor de si para Deus é quando cada talento, cada habilidade, cada posse sua, seja material ou intelectual, estejam sob o senhorio e comando de Cristo, visando o benefício do reino. Amados, é isto. É isto que Davi me ensina, que Davi nos ensina. Enquanto temos força, temos inteligência, temos criatividade, somos capazes de resolver problemas intrincados de física, de química, de tantas coisas. Enquanto a gente tem essa capacidade, ofereça o melhor que você tem para Deus. Você sai ganhando, a igreja sai ganhando, e Deus se alegra.
Se eu perguntasse, outra pergunta que eu vou fazer, né? Se eu perguntasse nessa noite, é fácil para você seguir a Deus e servi-lo? Não responde nada, não. Ainda não responde. É fácil servir a Deus e segui-lo? É fácil? Se a resposta for sim, pastor, é fácil, é moleza. Eu vou dizer para você não entendeu nada ainda. Porque se está sendo fácil, pera lá, alguma coisa está errada. Assim como não foi fácil para Davi realizar todas aquelas coisas para dar para Deus. Eu não vou dar para Deus algo que não me custe sacrifício nenhum. O que for fácil, seria muito fácil. Ele foi até lá no Araúna, recebe a terra, recebe os bois, recebe a lenha. Eu acho que ele ia só riscar o fósforo. Aí esse aí ia sair dizendo, coisa mais fácil, levantar um altar para Deus. Puxa, pastor, falando assim até desanima. Pois então eu vou falar ainda mais para desanimar de vez. Ou então, pera lá. Ou então, virar a chave. Eu não quero desanimar de vez. Mas a você que nos assiste, vira a chave, meu irmão. Vira a chave, minha irmã. E reconheça o grande privilégio que é dar o melhor de si para Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, ser um líder ou um participante do louvor de uma igreja jamais será um trabalho fácil e que não lhe custará nada. Principalmente porque isso exige uma responsabilidade diante de Deus que vai muito além de técnica e qualidade musical. Estou certo, Eisa? Estou certo, Flávia? E cada um que aqui está? Servir a Deus e dar o melhor de Deus no louvor custa muito, sim. Ministrar uma boa aula na escola dominical, e não importa a faixa etária que a gente dá aula, ou pregar um sermão que realmente venha do alto, exige muito da gente. Exige leitura, exige aprendizado, exige um tempo de preparo. Infelizmente não são todos os pastores que separam o tempo necessário para isto. Conta-se que um pastor morava do lado da igreja e a assembleia perguntou para ele, a assembleia da igreja, quando que ele preparava o sermão. E ele falou assim, no caminho de casa para a igreja. Mudaram ele para 50 quilômetros distante, para ele ter mais tempo, né, para preparar o sermão. John Wesley, lá no início do metodismo na Inglaterra, ele dizia assim para os seus pastores novos que estavam chegando: ou o seu sermão incendeia as pessoas, ou você põe fogo no seu sermão. Então é isso. Dá trabalho. É preciso colocar-se e dar o melhor do nosso tempo para Deus. Um outro exemplo, ter uma vida de intercessor ou intercessora, né? É aquele irmão, aquela irmã que ora em favor do outro. Nunca será fácil. Precisa abrir mão de seu tempo para fazê-lo. Precisa separar um tempo de oração. Precisa desligar-se de tudo e pacientemente apresentar diante de Deus a vida de cada um dos que sofrem. E sem contar, né, que existe também um aspecto emocional de estar constantemente lidando com a dor do outro. Ser um intercessor não é fácil.
E eu quero dar um último exemplo. Querem ver algo, irmãos, que exige muito de quem deseja oferecer a Deus o seu melhor? A vida em comunhão. Viver em comunhão é uma das coisas mais difíceis que existe na igreja de Cristo. Não é fácil, porque isso vai requerer algumas coisas de nós, em prol dos nossos irmãos. Então, viver em comunhão, amados, é oferecer para Deus algo muito especial. É por isso que existe um salmo inteiro, é um salmo pequeno, mas ele fala inteiro disto, que é tão bom e agradável para Deus, que os irmãos vivam em união. Que salmo é este? 133, né? Que os irmãos vivam em união naquele lugar. Sabe por quê? O salmo termina dizendo assim: ali Deus ordena a sua bênção. Existe união, existe comunhão, então Deus vem e ordena a bênção ali naquele lugar. Esse salmo foi escrito só para dizer isto. E cabe a nós oferecer a Deus o melhor que temos para viver em comunhão. Eu lembro-me que, certa vez, alguns anos atrás, nós fomos com um grupo de irmãos no lar de uma irmã que há muito tempo não ia na igreja e ela estava enfrentando grandes dificuldades de saúde e não conseguia mais ir. E reunimos esses irmãos e fomos lá e por uma hora e meia, louvamos a Deus no seu lar, oramos, um tempo de conversa. E aquela mulher e o seu esposo, eles ficaram tão radiantes, tão cheios de alegria, que quando eu falei amém, ou seja, vamos embora, ela pegou a chave e disse que não iria abrir o portão. Vocês não vão, vou esconder a chave, vocês vão ficar aqui. Tal era a alegria que ela tinha, porque ela estava recebendo a igreja, uma parte da igreja, ao qual ela se sentia vivendo em comunhão. Quem faz isso está dando o melhor de si. É mais fácil ficar em casa, irmãos. Claro que é. Nesse frio, é mais fácil ficar em casa. Às vezes isso exige algumas coisas de nós, que a gente às vezes não está disposto a dar. Mas eu sempre me lembro que eu quero e preciso dar o melhor para Deus. O melhor para o Senhor. A gente sabe que o grande nome, do Novo Testamento chama-se Paulo. Apóstolo Paulo. Mas ele, irmãos, ele não realizou a obra sozinho. Sempre havia cooperadores, ele chama de cooperadores, que estavam o tempo todo com ele, dando-lhe suporte. E é muito bonito que ao final de cada epístola, cada carta, ele gostava de citar esses irmãos e saudá-los. E a lista mais extensa que nós encontramos é lá na carta de Romanos. Eu vou ler aqui rapidamente, ninguém precisa abrir a Bíblia não, porque vejam só, Paulo faz saudações pessoais a esses irmãos e irmãs. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Saudai a Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai a Andrônico e Júnias, meus companheiros de prisão. Saudai
Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor comigo. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha que coisa maravilhosa. Paulo tinha uma igreja, tinha colaboradores, cooperadores. Eu li só alguns, irmãos, tem uma série de nomes que nós nunca ouvimos falar, além desse momento aqui, mas que Paulo reconhecia, que eram pessoas que davam o melhor de si para Deus. Meu irmão, minha irmã, finalizando, se você deseja também ser um cooperador de Deus, para edificar o corpo de Cristo, nunca será fácil, vai te custar. Porque, amados, todas as nossas ações que visam um propósito eterno, elas exigem renúncia, preocupação, suor e, por vezes, lágrimas. Sim, se você quer dar o melhor de si para Deus, você às vezes terá lágrimas também. E eu termino dizendo: perdoa-nos, Senhor, se os nossos melhores esforços não estão focados em Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, se os nossos olhos estão voltados mais para os nossos projetos pessoais do que para os Teus. Perdoa-nos, Senhor, se estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que com as Tuas coisas. Meu irmão, minha irmã, vale a pena oferecer o melhor ao Senhor. Viva todos os dias da sua vida para agradar a Deus, dando-lhe o melhor de si. E quando o seu trabalho acabar, Deus te leva para casa. Esta é a melhor parte. Quando o seu trabalho acabar, Deus te leva para casa. Mas enquanto estamos aqui, vamos ofertar-lhe o melhor que nós temos. Não existe prazer maior do que este, viu, irmãos? Dar para Deus, ofertar a Deus, não visando receber de volta isso, aquilo, não, simplesmente ofertando, porque Deus é bom, porque Ele é a razão do nosso trabalho, a razão do nosso louvor, da nossa adoração. Sim, meu amado irmão, minha amada irmã, que nesta noite o Espírito Santo esteja tocando o seu coração, a fim de que você viva para agradar a Deus, dando o melhor de si. Que Deus te abençoe. Amém? Amém.